são libertos, então, em 1888, para onde que eles não podem mais ficar nas fazendas de café. Então, eles têm que sair. E eles vão para onde? Vão para as margens das cidades grandes. E aí nós temos o início das favelas, que nesse momento, no século XIX, é chamado de cortiços. E esses cortiços vão dar origem às favelas que nós temos hoje, nas grandes cidades. São Paulo, Rio, Porto Alegre. Bom, um ano depois, em 15 de novembro de 1889, nós temos então o fim do Império no Brasil. E nós temos a proclamação da República. República, governo para todos. Bom, o Brasil passa a ser, então, ele deixa de ser um império, ou seja, ele deixa de ser governado por um imperador e passa a ser governado por um presidente. Um presidente que até 100 anos depois ainda não era eleito pelo povo. Nós passamos a ter um presidente eleito pelo povo em 1989. Até então, os presidentes do Brasil eles eram eleitos de acordo com as assembleias dos estados. E nesse período da República, nós temos um período muito cruel na nossa história, que nós não podemos simplesmente deixar ele de ladinho. De 1964 a 1985, nós temos o chamado anos de chumbo, ou seja, a ditadura no Brasil. O que é a ditadura? É no momento que é ditado para o povo o que deve se fazer e o que não deve se fazer. Então, existia uma lei e uma censura muito forte. Muitas coisas que hoje nós temos liberdade, claro que nós estamos numa pandemia, é diferente, mas a nossa liberdade nós não perdemos. Muita coisa que nós temos a liberdade hoje, naquela época não se podia. Então existia uma censura. O que eu vou falar, o que eu vou escrever, o que eu posso trabalhar com meus alunos na sala de aula. Tudo era censurado, tudo era ditado pelos governantes. E depois da ditadura, todo nesse período nós estamos falando em república. Depois da ditadura, onde é um período, as pessoas que viveram, né, nesse período, foi um período muito cruel, como eu falei para vocês, porque nós tivemos muitas pessoas que até hoje não se sabe o que aconteceram, historiadores, professores, jornalistas, intelectuais, artistas, que foram presos pelo simples fato de que eles não estavam de acordo com o governo e nunca mais voltaram. Não se sabe o que aconteceu, se foram torturados e mortos, né? Porque o que acontecia? Se você não estava obedecendo aquelas leis, muitas vezes você era preso, torturado e alguns voltavam para casa, outros não voltaram nunca mais. Então, assim, depois de todo esse tempo, em 1985, o povo se revolta e quer, em 1984, tem um movimento chamado Direta Já, ou seja, para o povo escolher o presidente. Queremos escolher um presidente, o presidente através do nosso voto. Bom, o que acontece? Em 1985, nós temos a primeira eleição indireta no nosso país, certo? Que é eleito o presidente Tancredo Neves pelo Senado, certo? Não é pelo Senado e pelos deputados federais, ele não é pelo povo, mas um dia antes da sua posse, ele tem um problema de saúde, ele é internado e dia 21 de abril de 1985 ele acaba falecendo. E quem assume, então, é o seu vice-presidente, que é o José Sarney. José Sarney fica, então, no governo até o primeiro presidente eleito pelo povo, que é o Fernando Collor de Mello, em 1989. E daí por diante, nós começamos, então, eleger o presidente da República. Até então, nós só podíamos eleger o prefeito, o vereador, o governador e os deputados. E aí nós começamos, então, a eleger o presidente também. Esse ano, nós temos a eleição para prefeito,
para prefeito e para vereadores. O prefeito é quem governa a cidade e os vereadores ajudam, então, o prefeito a governar a nossa cidade. Então, república, pessoal, é o governo para todos, mas nós temos que sempre levar em conta que todas as leis são feitas baseadas na Constituição Federal, que foi promulgada em 1988. Todos os nossos direitos e deveres estão lá.